Raízes de amor. Estendamos raízes de amor por todos os caminhos, plantando o bem por onde transitarmos. Há aqueles que sofrem em desespero pela falta do mínimo necessário à própria sobrevivência. Ofertemos alguns recursos que nos sobejem nas mãos. Mas ao lado da nossa doação material, socorramos com palavras doces e ternas, de incentivo e de coragem, de esperança e de fé. Aos enfermos do corpo, que padecem sofrimentos atrozes, ofereçamos um pouco do nosso tempo, fazendo-lhes companhia ou sendo prestativos, e procurando balsamizar-lhes o coração com palavras que lhes possam servir de consolo. Aos enfermos da alma, orientemos através dos ensinamentos de Jesus, que são regras de conduta a serem seguidas, para que vivam melhor, aceitando com humildade a taça de amarguras que estejam a sorver. Àqueles que se desviaram dos caminhos retos da vida, tendo tropeçado nos obstáculos que construíram para si mesmos, ajudemo-los a reerguerem-se, a fim de buscarem novos rumos a seguir. Aos que se entregaram aos vícios ou até mesmo ao crime, saibamos entender sem condenar, e sendo solidários, procuremos ajudá-los numa renovação de conduta e a suportarem com coragem os resultados dos próprios desvios ou dos maus atos praticados. Enfim, de uma forma ou de outra, sejamos caridosos para com todos e estaremos estendendo raízes de amor por toda parte. E um dia, essas raízes plantadas nos corações alheios permitirão que novos brotos possam surgir, para que o amor se estenda soberano em função do bem de todos. Que assim seja. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Hoje, quando eu estava me aprontando para a palestra, a minha mãe falou assim: filha, tem um casaco lindo para você usar, vai ficar show. Olhem bem o casaco, gente, porque eu tô com calor e vou tirar. Tá? E ela depois vai falar: tava com casaco bonito. Mas tá calor aqui. Vamos bater um papo hoje, refletir um pouquinho sobre o nosso corpo físico, sobre a arte e sobre o espírito. Vamos lá? A gente já se encontrou algumas vezes, né? Eu apareço aqui umas 2, 3 vezes por ano para trazer um pouquinho de arte, para conversar um pouquinho com vocês. Eu nunca sei para onde eu aponto. Aí, porta. Aí você vai para trás, aí você vai para frente. Bora. Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre esse tema. O Livro dos Espíritos aborda o corpo físico como veículo necessário para aprendizado, experiência e evolução moral. Então, tudo isso que a gente ostenta tem de fato uma utilidade, né? O espírito pensa, sente e deseja. O corpo físico executa, expressa e limita conforme suas possibilidades. Isso muda completamente a forma de enxergar o nosso corpo físico. Ele deixa de ser apenas uma estética ou uma matéria e passa a ser uma ferramenta de expressão do nosso espírito, da nossa alma, um instrumento de aprendizado e um campo de experiências evolutivas. Só isso já carrega uma complexidade, né? Mas eu sei que vocês já conhecem o tema a respeito, já conversaram muito com os outros palestrantes e com as próprias leituras edificantes que vocês fazem nos seus estudos, né? Que o nosso corpo físico a gente deve cuidar e a gente deve equilibrá-lo para que a gente possa dar a melhor oportunidade para o nosso espírito aqui na Terra. E mesmo assim nós encontramos as limitações, nós encontramos
experiências evolutivas, às vezes difíceis, às vezes muito gloriosas, né? Na arte, isso aparece de uma maneira muito intensa. Um bailarino, um ator, um músico ou pintor utiliza o corpo como ponte entre o mundo interno e a manifestação concreta. O gesto artístico nasce invisível antes de ganhar forma. Então, o artista, ele normalmente começa essa produção de seja lá qual for a sua obra, muito antes dela acontecer de fato. E eu quero que vocês observem no decorrer da palestra que todas as nossas pinturas foram feitas aqui na casa, no CIA, e que eu estava comentando até com o Fer que elas ficam tão lindas, grandonas aqui, né? Para vocês apreciarem. O corpo fala, mesmo quando há silêncio. Muitas dores emocionais aparecem para nós na nossa postura, na nossa tensão, no cansaço, na nossa respiração e na perda de vitalidade. O espírito se expressa pelo corpo constantemente. Então, o nosso estado de espírito realmente acusa para o nosso corpo físico. Realmente traz essa sensação, essa memória, essa dificuldade para o nosso corpo físico. E nem o espírito se expressa pelo corpo constantemente e nem toda sensibilidade é um desajuste. Muitas vezes, a pessoa sensível é vista como intensa demais. Alguém já ouviu isso? Você é intensa demais, você é intenso demais, né? Mas talvez essa pessoa apenas perceba camadas emocionais que outros se habituaram a anestesiar ao longo da vida. E aqui a gente fala da vida eterna, não da vida que começou nos anos 90 para mim, por exemplo, certo? Mais uma belíssima. Sempre que cai um retrato, a nossa equipe de artistas, né, espirituais, uma vez nos disseram que são pessoas do plano espiritual que eles vão retratando ali na pictografia. E que a gente não conhece o nome, né, que nem quem é exatamente, mas toda vez que cai um retrato a gente fica fissurado, assim, fica olhando bastante, né? Olha que lindo. Eu imagino uma bailarina, mas eu também tenho tanto sentimento nesse rosto, tanta emoção e uma ternura. Essa pintura me traz uma ternura muito grande. E aí nós vamos falar, então falamos um pouquinho sobre o nosso corpo físico e vamos comentar sobre o artista. O artista sensível é um dom ou uma missão? Há pessoas que sentem o mundo de maneira ampliada. Elas percebem atmosferas, absorvem emoções, captam sutilezas, transformam sentimentos em arte. No espiritismo, sensibilidade não significa automaticamente mediunidade, são coisas distintas. Mas frequentemente indica uma percepção emocional e intuitiva mais aberta. O artista sensível muitas vezes funciona como tradutor do invisível humano. Ele expressa dores coletivas antes mesmo que a sociedade consiga nomeá-las. E é só a gente ver em tudo aqui, quem gosta de história, quem já estudou história, né, e perceber que ao longo da história da humanidade, a quantidade de arte e de cultura que nós temos aqui nesse planeta é absurda. Eu acho que é impossível um indivíduo conhecer tudo do mundo hoje, de todas as culturas, de todas as artes, de todas as possibilidades, né? É preciso morrer para ver esse mundão todo e todas as suas capacidades. E essa frase no final, que o artista ele pode expressar dores coletivas, é muito real,
Porque a gente vê pela própria história, estudando, que muitas vezes no coletivo a gente externa e consegue superar algumas emoções, enquanto sociedade, enquanto humanidade. Então, quando a gente divide a arte, às vezes em um show, às vezes em uma manifestação artística mesmo, com algum cunho, alguma moral ou algum tema importante, e a gente consegue transcender a causa, a gente consegue sentir no nosso coração o processo de cura, o processo de pertencimento, né? Aqui eu coloquei a cena de um filme, confesso para vocês, eu não vi esse filme, eu não sei se ele é bom ou se é ruim, mas passou para mim essa cena. E eu gosto muito de ver interpretações, né, de ver como atores e atrizes conseguem transparecer os sentimentos sem de fato estarem vivendo aquilo, né? E essa cena em questão, que eu não sei do que se passa, qual o contexto, me encheu o coração também. E eu quis trazer para vocês como essa ideia do artista sensível. Aí para dar play eu só aperto de novo, é isso? Escolhi essa cena que me tocou bastante pela interpretação, claro, mas também pelo que só esse contexto aí me trouxe. Uma pessoa em sofrimento que está parecendo que está entupida desse sofrimento, que está sentindo tudo e não está sabendo expressar, não tem palavras, não tem nada que resolva para essa pessoa essa emoção que está entupida. E junto desses outros dois personagens, ele se coloca vulnerável. E o se colocar vulnerável, às vezes a gente brinca, eu tenho vontade de gritar em algumas situações, mas a gente nunca grita, de fato, né? Porque gritar é um desafio artístico. Vocês já tentaram? Estar muito agoniado, abrir o peito assim e fazer um ah! Já? A gente se expõe. Ó, tem corajosos aí que eu tô vendo na plateia. Mas a gente se expõe, não é mesmo? A gente se melindra, a gente se acanha de expressar as nossas emoções, às vezes sozinho mesmo. A gente não faz. E às vezes, como eu disse, não é uma frase, não é nada que possa acontecer para mudar essa dor. E sim você conseguir liberar, você conseguir extravasar ela de alguma forma. E a gente traz sempre essas opções saudáveis, né? Da companhia de alguém que te acolha, de com segurança colocar essa arte para fora, seja nesse grito, seja num choro, seja numa crise de riso,
também que a gente aprenda a lidar com o nosso corpo físico para que ele não entupa realmente, para que ele não fique prendendo as nossas emoções e nos colocando adoecidos lá no futuro. Então eu achei muito legal essa cena. Depois eu vou assistir o filme, fica a recomendação também. Que só essa cena eu achei bárbara. O artista frequentemente sente antes da sociedade compreender. Muitas vezes quando algo grande acontece, algo que choca a sociedade, etc., a gente sempre vai ouvir ou perceber um grupo de artistas se mobilizando para falar sobre aquilo, para tratar disso de uma forma que chame a atenção, que traga o público para entender o que aconteceu. Então, a gente, às vezes, antes da sociedade compreender aquilo que aconteceu, o que se foi, a gente traz um movimento artístico que explica e que humaniza o proceder. A arte antecipa emoções coletivas, crises sociais e transformações humanas. Aquilo que consumimos emocionalmente molda a nossa vibração. O Espiritismo nos ensina que pensamento é força criadora. Isso aqui é uma coisa muito difícil, né? Porque quando eu vejo, já estou pensando. Controlar os nossos pensamentos não é a gente se constranger toda vez que a gente pensa coisas que a gente não concorda ou que a gente não gostaria, ou mesmo insistir na tristeza, muitas vezes, que nos faz de casa, né? O que a gente precisa? Pensar e deixar ir. Eu sempre brinco. Às vezes vem os pensamentos, ainda quando eu era adolescente, aqui na casa, muito tempo atrás, sempre que eu ia para Fluido, ou eu ia para o passe, ou eu ia passar por alguma orientação espiritual, eu pensava um monte de besteira. E aí eu ficava assim, meu Deus do céu, vem logo esses pensamentos, é dilúvio, é não sei o quê, é eu caindo, é tudo acontecendo dentro da minha cabeça. E eu ficava um tempão me martirizando, falando, eu não consigo me conectar, eu não consigo fazer parte, porque eu me desespero, né? Só do não poder, fala, pense em algo azul, pense em algo leve, pense em algo alegre. Aí eu ficava num catálogo dentro da minha cabeça de coisas alegres, de coisas azuis, de coisa, como é que eu vou resolver isso? A Fluido acabou, né? Isso acontece, ainda mais quando a gente está com um monte de coisa acontecendo na nossa vida. Aí eu aprendi um truque, que a casa ensina também. O pensamento, ele vem, mas você tem que deixar ele embora. Não vou ficar no detalhe, é como abrir um livro, né? Girar um monte de folha e não parar em nenhuma. Aí, passa bem rapidinho esse momento e a gente consegue fixar naquilo que importa. Que é, estou aqui para cuidar de mim, para ser uma pessoa melhor, para encontrar aqueles que eu amo. E se tranquiliza. Veio outra bobagem, outra preocupação? Ah, é verdade, tem que pagar. Sai do pensamento. Se perdoar e saber equilibrar o seu corpo para esse momento também. Não é que eles não vão vir e não vão te invadir, mas deixa embora. Fala, é verdade, próximo, né? E assim a gente vai criando essa técnica e vai se acostumando com isso. Então, vigiar os nossos pensamentos, pois eles são forças criadoras. Tudo que absorvemos influencia nosso estado mental, nossas emoções, nossa sintonia espiritual. Mas tudo mesmo. A gente não pode e a gente não consegue, de fato, vestir uma espécie de capa e vir para a nossa ou para qualquer outra religião como outra pessoa. Nós somos esse conjunto todo mesmo. E Jesus conhece tintim por tintim de cada um de nós. Então, a gente está livre para arrumar a nossa sintonia com o alto, sem julgamentos, sem presepadas, simplesmente como um grande amigo que é Jesus, nos colocar dentro das nossas casas e da nossa religião, num estado mental positivo, com emoções
que nos transformem. E essa sintonia espiritual. Aqui, pautadamente, na questão das artes, né? Tudo aquilo que a gente consome, tudo aquilo que a gente faz, todas as pessoas que a gente se encontra, tudo isso faz parte da nossa sintonia espiritual. E ela muda muitas vezes durante essa encarnação, né? E outras. Então vamos lá. Cuidar do nosso corpo não é um culto à vaidade, é responsabilidade espiritual. Tudo sempre com limites, né? Tudo com bom senso. O Espiritismo não propõe o desprezo pelo corpo físico, ele propõe o equilíbrio. O sono, a alimentação, o excesso de estímulos, que hoje a gente tinha que ter uma palestra para falar só de excessos de estímulos, né, que nós temos na internet, na imensidão que é o portal celular, smartphone. Vícios emocionais e ambientes tóxicos interferem diretamente na condição vibratória do indivíduo. Porém, muita atenção. Muitas pessoas do mundo, não só do nosso país, não têm sono regulado. Não conseguem ter uma alimentação boa, uma alimentação saudável. E se entrega ao excesso de estímulos, a vícios emocionais e a ambientes tóxicos que às vezes a pessoa não tem nem como se retirar. Exatamente. Isso a gente está falando de diversidade, de desigualdade social, etc. Ali também mora Jesus. Aqui também mora o cuidado do nosso Pai. O corpo pode ser instrumento de elevação ou de aprisionamento. Tudo depende da consciência, das escolhas, da finalidade dada aos talentos e capacidades. Aí frisando um pouco mais na questão da arte, né? A gente tendo um corpo saudável, que não é perfeito, claro, mas um corpo saudável, consciente, que faz as suas próprias escolhas. E ele tem que dar uma finalidade a esse talento e a essas capacidades. Porque lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre como artistas muitas vezes caem nessa malha do ego, caem nessa malha da ascensão aqui na Terra, né? E não espiritualmente. Há almas adoecidas de excesso e famintas de profundidade. Vivemos cercados de estímulos, mas nem sempre de sentido. Isso realmente está sendo uma crescente rapidíssima na nossa humanidade, né? A quantidade de estímulos que nós temos na internet e que nem sempre dá algum sentido, porque às vezes a gente guarda o celular em determinado momento e a gente não consegue nem lembrar o que foi que a gente viu no último segundo, né? Então, onde é que a gente estava? Onde estão? É só o estímulo, não há sentido. O talento artístico, se a gente for pensar na nossa reencarnação e nas vidas anteriores, né, desse espírito artista, ele não é um prêmio, é uma responsabilidade. Então, de fato, dom ou missão? O artista sensível sempre será uma missão. O dom, ele pode existir, porque esse artista, esse espírito vem estudando a arte, né, aquela específica, desde muitas vidas passadas. E ele vem reencarnando e quando é necessário ele põe em prática essa arte. Por que quando é necessário? Porque às vezes até brinco eu mesma, que eu seria muito bailarina clássica se eu não tivesse dado todo o meu valor nessa encarnação a aprender a espiritualidade dentro da arte. E não só os louros da terra, os aplausos da terra, os compromissos e as coisas da terra, mas entender mais sobre a arte espiritual. E eu sinto dentro do meu coração que uma vez desencarnada, dançarei ou assistirei coisas que eu nem consigo imaginar hoje, só por essa ligação. Pela visão, então, da reencarnação, habilidades podem representar conquistas de experiências anteriores. O dom pode servir ao ego,
à vaidade, ao mercado apenas, ou à sensibilização humana. Inspiração espiritual não anula esforço humano. Ou seja, o artista ele continua praticando, ele continua aprendendo, com dom ou sem dom, vindo de outras encarnações, né, desse estudo já pré-existente, ele tem o compromisso, como artista, de continuar estudando sua arte, de continuar se desafiando artisticamente, né? Então, o esforço humano engrandece a missão desse artista. Mesmo artistas extremamente intuitivos precisam estudar, praticar, desenvolver técnica, disciplinar essa expressão. Aí aqui eu coloquei um debate que, para mim, soa como quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Que a gente nunca sabe a resposta, né? O que importa mais, a arte ou o artista? Vamos ver. A word of art is only what an artist says. If there is no artist, there is only silence. So there are works of art that speak to me even though I don't know who the artist is. What matters is what is being said, not who says it. I love you. Indeed. When I say this, it will provoke a different feeling in you than when, let's say, your wife says it. My wife. Or Frau Dr. Gunther. Oh, that's true enough. And when my husband says I love you, that's different too. The effect changes according to who is speaking. There is no statement about the person making it. There is no art without the artist. This artist died a long time ago and you concern us now. But he's still talking to you and you're dying to hear what he's saying. Para quem não entendeu, porque em inglês e meio rápido essa cena, né, desse teatro, ela está falando o seguinte: para essa atriz, o que importa é o artista, e para o outro ator, o que importa é a arte. E ele fala: eu me emociono com arte de pessoas que eu nem conheci e que já desencarnaram. Eu estou ouvindo o que esse artista está falando além da sua existência. E ela fala, ou seja, para ele a arte, a matéria ali é mais importante. Aí ela responde: eu te amo. E aí ele fica sem ação e ela fala: quando eu falo eu te amo para você, você tem uma sensação diferente. Quando o doutor fulano, que é outro que está na sala, fala eu te amo para você, você tem uma sensação diferente. Quando a sua esposa fala eu te amo para você, você tem outra sensação. Quando a sua filha fala o eu te amo para você, você tem outra sensação. Então, em resumo, a mensagem do artista ecoa pela sua arte, né? Então, a gente sempre vai lembrar que aquilo que é feito, que não é a natureza, mas a nossa inspiração da natureza nas nossas obras, nas nossas músicas que a gente escuta, tem sempre o eu te amo do artista. Tem sempre essa emoção, esse sentimento daquela primeira pessoa a traduzir uma emoção, uma cor, um sentimento. E agora a gente vai falar um pouquinho do que então esse espírito do artista se alimenta. Assim como o corpo possui fome física, o espírito possui fome emocional, moral e vibratória. E muitas vezes estamos tentando resolver dores espirituais apenas com distração, olha lá, scrolling, né, no celular. Aí eu coloquei o cardápio do espírito, para todo mundo seguir essa dieta, tá? Os nossos pensamentos, os ambientes que nós estamos, as relações que a gente leva para o nosso coração, a arte por si só, o silêncio, o propósito, a música, a oração, o poder da fé, né? O estudo, a beleza, o afeto verdadeiro. Todos esses são alimentos que nutrem o nosso espírito. Aí coloquei aqui mais um trechinho. Abraçar a natureza, enxergar os céus com o espírito, se alimentar de esperanças que o nosso próprio mundo é capaz de nutrir. Pertencer a essa vida que não se finda,
mas evolui. Sentir o amor de Deus é arte ímpar. Nem toda distração nutre. Então, de novo, né? Vou voltar e vou frisar que a gente está cada vez mais poluindo o nosso espírito e a nossa mente com muitos estímulos. Há conteúdos artísticos que apenas anestesiam o vazio momentaneamente. Toda mente emite e recebe. Pela visão espírita, estamos em constante intercâmbio mental. Ideias podem surgir do próprio espírito, no caso dos artistas, de memórias profundas, de influência espiritual elevada e também negativada, tá? Muitas vezes a arte também pode trazer influências negativas, por isso a responsabilidade do artista, ou de sintonias inferiores, né? O verdadeiro critério espiritual não é o fenômeno, é o conteúdo moral. Deve-se valorizar o discernimento acima do encantamento. Eu vou ter que dar uma aceleradinha, porque eu acho que eu me empolguei no monte de slide, viu, meu povo? Mas é que eu trouxe um pouco do humor. Esses clowns é de um circo russo, muito famoso, que eu não vou saber pronunciar. Mas já dando o recado que todos os nossos vídeos de palestras anteriores e dessa estarão disponíveis na biblioteca do centro, que é no Drive, tá? É o teatro mudo, clown mudo. Oh, como eu fiz isso? Eu coloquei 2 vídeos rodando ao mesmo tempo. Gente. Põe o Papa, tio. Un certificado de sanidad. O senso de humor. Desde hace más de 40 años, rezo todos los días la oración para pedir el sentido del humor de Santo Tomás Moro, un grande. Esa oración la puse en la nota 101 de Gaudete de Exultate, ¿no? O sea, que hay que ver. Pedí al Señor la capacidad de sonreír, de reírse, de ver el lado ridículo de las cosas y el lado no ridículo, pero saber ver que la vida tiene algo de sonrisa siempre. Empieza la oración muy linda. Dame, Señor, una buena digestión y algo para digerir. Ya empieza con sentido del humor, ¿no? Eso a mí me gusta. El sentido del humor humaniza tanto. La gente que no tiene sentido del humor es aburrida. Es aburrida consigo mismo. A mí me pasó en mi trabajo sacerdotal de aconsejar alguna vez a una persona mirarse al espejo y reírse de sí mismo. Les cuesta horrores. Porque le falta esa capacidad del humor, ¿no? Aunque estas son cosas muy dogmáticas que digamos. Es por sabiduría de vida que me enseñaron e eu tento ajudar a andar com isso. Que legal, o Papa falando sobre o senso de humor, como é importante a gente carregar essa habilidade e a gente se esforçar durante a nossa vida para conquistar essas habilidades, como o senso de humor, né? E dentro da arte, como eu coloquei de exemplo o clown, né, que eu sou apaixonada na arte clownesca, é uma das mais antigas dentro do teatro, né? E muitas vezes ela é muda, como o incrível Chaplin, que trouxe o início aí das camadas do clown, que é o palhaço. Mas que a arte possa também trazer esse conforto, essa tradução de muitas vezes nos ensinar como viver, de nos ensinar como a gente pode ser melhor, como a gente pode ser mais bem-humorado, como a gente pode rir de si mesmo, né? O valor espiritual está menos no espetáculo e mais na transformação moral. A pergunta central dentro da arte e do espiritismo, ligados, não é como isso acontece, como se dá esse fenômeno dentro da arte, né?
Mas o que é que isso produz nas pessoas? Então, descortina para vocês a ideia agora de que muitas artes, todas elas, na minha opinião, são produzidas em conjunto com o plano espiritual. Os artistas sempre são acompanhados de artistas, né? E eles vão precisando e procurando, acho que como eu vou procurar no plano espiritual, Fer também, Clara, Tio, Kadá e outros artistas da casa, que nós vamos lá no plano espiritual sair procurando um trabalhador artista, né? Ai, quem que pode trabalhar comigo? Quem que eu posso conversar aqui? Produzir junto? É isso que acontece. Então, o fenômeno, aquele uau, né? É uma obra psicografada, uma obra pictografada, né? Esse fenômeno, ele tem que ser superado realmente, porque não é uma novidade e nem um mérito ou demérito você trabalhar com a espiritualidade no fazer artístico. A arte, o fazer artístico é tão intenso. Quem já participou aí de uma produção de alguma coisa, ou já se emocionou assistindo algo e pega uma lasquinha da intensidade que foi esse projeto, quem já vivenciou isso, entende que o que produz o nosso coração, a alegria que dá ou a reflexão que traz, é muito mais especial do que o fenômeno em si, de quem, da onde seria, né, e para onde iria. Aí eu coloquei essa linda de novo, para agraciar. Falando sobre dom, reencarnação, né? E cultura de um povo. Se ela não faz isso há 120 anos, eu sou maluca. Vou fazer igual? Mas acho que muita gente da família dela faz, né? Ó, tá a hora pra mim, já vou passar. Conversando um pouquinho sobre a pictografia, a pintura mediúnica desperta muita curiosidade, né? E eu vou nem ler, na verdade, pelo seguinte, eu vou explicar aqui da casa. Nós temos o trabalho de pictografia aqui, e nós realizamos são muitas mãos para eu contar agora, mas Fer, Clara, Cris, cadê Cris? Eu, né? Nos colocamos como voluntárias da equipe espiritual de artistas que trabalha aqui na casa, para doarmos esse momento e as nossas mãos para esses desenhos que a gente tem aqui na nossa casa, que inclusive são esses que estão nos posts. Olha que lindo! Muitas vezes a gente brinca que a gente não consegue fazer em outro momento da nossa vida. Assim, Isabela, pega aqui e faz pra mim. Não consigo. Porque eu tenho que me preparar, eu tenho que estar concentrada, eu tenho que entregar esse momento para a prática. Eu posso, na minha casa, estudar coisas artísticas, estudar técnicas, aprender sobre pincéis, sobre cores, materiais, etc. Mas a prática, o momento, é em conjunto com a espiritualidade. E não necessariamente com a mediunidade ostensiva, como a gente imagina o fenômeno, né? Que seria a médium realmente ceder corpo todo ali para aquele momento, passar a mensagem. Claro que é uma tarefa extremamente nobre e necessária, mas você se dispor, às vezes, na sua casa, com as suas crianças, com sua família, de fazer uma tarde de pintura, comprar algumas coisinhas e ir lá pintar, todo mundo pode ter certeza que vai ter a espiritualidade amiga presente, instruindo, inspirando
cada um de vocês a esse momento ser um bom momento. E a nossa ideia, toda vez que a gente adentra a sala, e a Vânia, não sei se a Vânia está aqui, acho que está para lá, mas ela vai conduzindo a nossa reunião de pictografia, colocando o nosso pensamento no lugar, no tema da noite, né, junto da mocidade. Esse carinho, essa atenção que a gente tem com essa mentora aqui da Terra, junto da nossa equipe espiritual. E lá a gente produz com muito amor no coração, sabendo que essas pinturas encontram as pessoas certas aqui no salão e levam os bálsamos necessários com suas cores, com suas lembranças, às vezes memórias que nem são de nós ali, mas da pessoa que vai receber essa pintura. Tá, aqui. Filmes, livros e músicas que mergulham no sofrimento humano para gerar empatia, identidade, humanidade. Há outros tipos de arte ou outras manifestações artísticas que transformam dor em entretenimento vazio, sem causa. Porque eu sempre falo para vocês, não é que o espírita vai assistir só coisa fofinha, ou só coisa alegre, ou só coisa que deixa com leveza. Não é isso que a gente está dizendo. Até porque toda manifestação, para mim particularmente, é válida. Deve acontecer, porque a gente só progride pela dor, não é? Só errando que a gente acerta o passo. Então, quando a gente assiste um filme denso, quando a gente lê um livro, obras densas, a gente está se transformando também. Aqui é muito interessante, pessoal. Há um mito, né, verdadeiro, na verdade, que a gente não consegue pintar a luz. É impossível você pintar a luz. Apagou a luz sumiu do papel, né? E aí nós temos esse quadro de 1617, que conforme antigamente a gente chamava de dimmer da luz, né, que é diminuindo a luz um pouquinho, a vela continua. Até, claro, a luz de fato apagar e a escuridão tomar conta. Mas essa pintura tem esse emocional que para mim carrega uma assinatura, um registro da espiritualidade. E aqui eu coloquei um trecho da Pina Bausch, bailarina que eu amo muito, que na pandemia me comoveu demais. O Café Miller, acho que esse é o balé Café Miller, mas ela trabalha muito com repetições de emoções, até a exaustão, sabe? E na pandemia isso me fez tanto sentido, porque era tanta saudade das pessoas, tanta vontade de abraçar, tanta vontade desse contato físico, e que ou ele tinha que ser apressado, né, corrido, ou ele ficava desconexo, ou ele não existia. Então, uma ideia de como muitas vezes a arte traduz essas emoções que a gente não nomeia, né? Aqui é super legal, vou passar rapidinho, meu povo. Olha que bacana, as diferentes representações de Jesus Cristo percorrendo aí o mundo. Vamos ver se ele é igual na pintura, no retrato, na Rússia, no Oriente Médio. A América, nós somos aí sul-americanos, a representação do nosso Jesus Cristo, né? E na China, no Japão, na Alemanha, Islã, México, África, na religião também, budismo, na Índia, na Coreia, Etiópia, judaísmo. Opa! Gente, eu trouxe muito tema para um dia só. Eu vou pular, tá? Fica para uma próxima a gente conversar sobre cinema e espiritualidade, tá? Que eu acho que vai ser um tema bacana. Nem toda arte, então, é confortável. Às vezes ela vai machucar mesmo, ela vai doer, ela vai trazer a transformação, ela vai trazer o desconforto.
Algumas obras incomodam porque revelam dores humanas que evitamos enxergar. A dor também pode despertar a consciência. Há uma representação da dor, para mim, do afogar-se, né? Do sufocar-se e manejar ao mesmo tempo essa emoção. Esse filme, Pecadores, faz uma analogia contra o racismo, né? Vou falar denunciando o racismo, fazendo uma analogia com a fantasia dos vampiros. Quem já assistiu já entendeu o que eu tô falando. E esse clipe é muito legal, muito emocionante, porque esse personagem vai cantando e vai acontecendo todas as manifestações culturais e artísticas da espiritualidade enquanto ele canta. Então a gente vai ver muitas pessoas diferentes, diversas, nesse clipe. Vou deixar disponível na biblioteca, tá, pessoal? Mas é super interessante. Passa gente do mundo inteiro dançando a sua forma, dançando a sua cultura. É bem bacana. A música também eu vou trazer para o próximo, tá? Até porque é muito importante, muito especial falar de música e espiritualidade. E aí faço convite para o tio me acompanhar na próxima, tio Kadá, certo? É uma força vibracional extremamente poderosa. Diversas obras mediúnicas descrevem música no plano espiritual associada à harmonia, à capacidade de cura, à elevação e à organização vibracional. A música altera estados emocionais e espirituais. Pode acalmar, estimular. Às vezes a gente escuta uma música triste quando a gente está triste, mas depois a gente troca por uma feliz e vai modificando, vai conduzindo o nosso estado de espírito, né? Canta, moça. Canta não. A capacidade dos egípcios é outra composição, né? De cordas vocais, de técnica, de tudo. Sempre me deixa muito emocionada. Pessoal, assistam Pia Jesus, tem na biblioteca também, tem no YouTube. É magnífico esse vídeo. Meu Deus, eu fiz muita coisa. Vocês perdão, viu? Gente, é sério. Vocês pegam a apostila depois e vem comigo, tá? Eu vou encerrar agora, pessoal. Só esse último. A espiritualidade não convida o artista a abandonar a sua sensibilidade, mas a educá-la. A oração, o autoconhecimento, a disciplina mental, o contato com o belo e o cultivo de pensamentos elevados ajudam a transformar angústia em consciência e emoção em expressão luminosa. A arte deixa então de ser apenas desabafo da dor e passa a ser instrumento de cura, de elevação e amparo para si mesmo e para os outros. Agora, tio, pode aumentar um pouquinho, que é bem emocionante, é o último vídeo da noite. Desses artistas que se encontram numa praça, assim, aleatoriamente, né? Aí ele foi lá buscar o instrumento.
eu gostei muito desse vídeo. Eu adoro ver essas coisas assim às vezes eu acredito que eles, na verdade, se conhecem e ensaiam antes, né? Mas mesmo assim é maravilhoso. Pessoal, agradeço a companhia de vocês nessa noite. Bora pro